Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula da trilha. Na verdade, agora a gente vai fechar a unidade 2. A gente vai falar do tema 7. Ídolos, heróis e modelo. Isadora, quem é o maior ídolo do Vasco, Isadora? Sério? Maior que o Edmundo? Ih, é. Certo? Tu sabia que tem muito Vasco... Tu sabia que tem muito vascaíno que fala que Edmundo foi maior que o Roberto? Não, sei não, cara. Sei não. Certeza? O Roberto Dinamite com a camisa do Vasco é o maior artilheiro dos clássicos, é o maior artilheiro brasileiro, mais de 700 gols com a camisa do Vasco, campeão carioca. 5, E o Edmundo ganhou liberta. Pô, mas... Pô, difícil. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Em questão de títulos pode até ser. Sim. É difícil, Isadora, não é fácil não. Não. Eu acho difícil, eu acho difícil. Eu acho Se você comparar a idolatria de Edmundo e Romário... Não, o Romário pra mim não é ídolo do Vasco. Assim, eu não sou vascaíno. Não, ele é. Eu não sou vascaíno. Ele é. Eu só acho que ele meio que manchou. O Romário ele poderia ser ídolo de qualquer, porque ele tinha bola pra ser ídolo de qualquer um dos times que ele jogou. Mas eu acho que o vascaíno ficou meio com... Mas aí teria que ficar com o Edmundo também. Mas é porque o Edmundo ele não vai do Flamengo pro Vasco? Não. É, pô. O Edmundo joga no Flamengo em 94, 95, que é o melhor ataque do mundo, que não ganha nada, que é quase rebaixado. Que é rebaixado, mas a CBF não deixa, em 95. Enfim. Tudo pra falar de ídolo. Olha só, a gente entra no assunto, a gente podia gravar um podcast sobre futebol. Por quê? Qual é a questão da idolatria? O que é um ídolo, enfim, né? O ídolo é aquele grande herói, aquele indivíduo que consegue angariar um nível de paixão daqueles indivíduos que ali o acompanham por seus feitos. Então a gente, quando fala de idolatria, quando a gente fala de um ídolo, a gente tem que falar de uma conquista, a gente tem que falar daquilo que ele faz, de fato, em prol de determinada coisa, determinado objetivo. A gente falou aqui, por exemplo, do ídolo do Vasco da Gama, a gente poderia falar do ídolo do Flamengo também, o Zico, né? O Wright, não, tô brincando, piadinha, desculpa, sem querer. O Zico, com certeza, é um dos grandes ídolos do Flamengo. A gente poderia falar aqui do Rivelino como ídolo do Fluminense, né? O Fred, mais recentemente. A gente poderia falar dos grandes jogadores que passaram pelo Botafogo, Nilton Santos, por exemplo, o inventor da lateral esquerda, Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, todos eles jogadores do Botafogo, Gerson, canhotinha do ouro. Então, assim, ídolos são aqueles que fazem de fato que tem de fato uma representatividade, um histórico que faz com que a gente apropie, ou que a gente aproxime essa ideia essa ideia do feito extraordinário a partir de um indivíduo normal. Então é alguém comum, normal, que acaba realizando algum feito extraordinário. E a gente pode sair do futebol, a gente está em esporte, a gente pode ir para a idolatria em outros segmentos também. Por exemplo, o que o Bernardinho, técnico da seleção de voleibol, fez pelo vôlei brasileiro. Eu sou da época, Isadora não, provavelmente, Isadora é mais novinha que eu sou da época em que o basquete era mais popular que o voleibol. Assim, houve um tempo em que o primeiro esporte no Brasil era o futebol, sempre foi, na verdade nem sempre, mas assim, lá atrás era o remo, inclusive. Mas aí o basquete, as regatas, né? O basquete, ele se tornou, depois que o futebol vem com uma força enorme, aí você tem a seleção de 54, 58, que acaba ganhando o Mundial 2 vezes, 58, 62, que acaba ganhando o Mundial 2 vezes, e vem a seleção de 70, que aí o futebol ele se consolida como uma paixão nacional. E o basquete era a segunda, tanto é que o Brasil ele é campeão mundial de basquete. O Brasil, assim, o engraçado é que o Mundial de basquete, os Estados Unidos ganhou quase todos, aí sobra 2 pro Brasil, 1 para outra seleção lá e alguma coisa assim. O Brasil ganhou 2 mundiais de basquete. Agora a A Alemanha acabou de ser campeã? Legal. A Alemanha agora é campeã mundial. Então, assim, quebrando um pouquinho a hegemonia americana, né? Tava na hora também, né? É porque eles não levam os principais jogadores, né? Eles têm tantos jogadores. Mas é porque os principais jogadores não vão mesmo pra seleção. Assim. No máximo que eles participam são as Olimpíadas. Né? Sim. Que eles Eles não vão.
Não dá, e não dá para você cravar o que seria, porque pô, um time, aí falando de basquete, né, um time com Curry, LeBron, Kevin Durant, pô, só esse trio já é complicado. Curry, LeBron, Kevin Durant. Aí você tem o Leonard, esqueci o nome. Isso, obrigado, que ele é um grande defensor. O Antetokounmpo não, porque ele é grego, né? Mas você pega qualquer outro armador lá que jogue naquela posição de um e que você consegue fazer um grande time de basquete. Enfim, o Paul George, alguma coisa assim. Chris Paul. Cara, tem muita gente. Então, assim, essa questão da idolatria, a formação de ídolos, passa também por uma mudança no paradigma. O basquete era o grande esporte da minha adolescência, assim, quando eu era jovem, era futebol ou basquete. E eu participei justamente desse processo de mudança. Quer dizer, quando a seleção brasileira de vôlei começa a ganhar muita coisa, o Bernardinho como o capitaneando aquela geração que tinha Giba, né? O Ricardinho, um pouquinho depois, antes era o Maurício, Nauber, Dante, que era uma geração muito, muito, muito interessante de vôlei, que foi campeão olímpica, campeão mundial, campeão da Liga Mundial, campeão de tudo. E o vôlei acabou superando o basquete. Até hoje, isso se mantém. Quer dizer, o basquete ele não é tão popular no Brasil quanto o voleibol, né? Ou até mesmo o handball. O handball também cresceu bastante. Enfim, quando a gente está falando de ídolos, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos lá. Coloca aí pra gente, Isadora, lá. A gente quer que você hoje relacione o conceito literário do mito aos heróis dos esportes, né? E pensar a maneira como o esporte valoriza elementos de força, velocidade, resistência e precisão. E a gente vai questionar os padrões físicos aparentemente inatingíveis e entender que existem diferentes corpos atléticos. E a gente vai perceber isso, né? Há uma questão da padronização, ela é muito complexa. A gente já discutiu aqui em outra aula o padrão de beleza, que é imposto, né? O padrão de beleza imposto pela sociedade. Eu já trouxe para vocês, inclusive, eu não sei se não foi na aula da trilha, agora não me recordo, acho que foi numa aula de produção de texto do Plus. Mas em outro, aqui se a gente pesquisar no Google também, de repente, um padrão, mulher bonita, se você colocar mulher bonita, aí você tem lá o padrão, o estereótipo estabelecido. Então esses padrões, eles acabam fazendo parte de vários elementos, né? E aí a gente começa analisando, tem um vídeo no nosso material que eu acho interessantíssimo, que vai falar justamente sobre a jornada do herói. Então a jornada do herói, essa jornada do herói, ela acaba motivando diversas pessoas a entender como é que é o processo. Então pensa qualquer herói, vamos pensar aqui um herói. Pensa comigo aí, Isadora, fala um herói que você gosta. Qualquer um. Homem de Ferro. Mulher Maravilha. Pô, Homem de Ferro, Mulher Maravilha. Homem-Aranha. Homem-Aranha é maneiro, né? Qualquer herói. Você pode pensar o Harry Potter. Pode pensar, é um herói... Não. É um herói imperfeito, é um herói em construção, né? Que é o herói moderno que a gente chama, é um herói... Enfim, mas não no sentido do herói de ser um grande herói, mas no sentido... Exatamente, no sentido de ser alguém que descobre uma jornada. Qual é a ideia do herói? O herói, ele começa sempre com uma rotina comum. Então, vamos pensar no Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Então você tem lá o Peter Parker, que ele não faz nada, assim, ele é um cara que é um adolescente, ele vai ali, não sei o quê. Eu vou pensar no filme original, aquele lá antigão, que foi o primeiro que eu vi. Tu chegou a ver? O primeiro Homem-Aranha mesmo? Não? Só a partir Do Espetacular Homem-Aranha, com Andrew Garfield, que é maneiro pra caraca. Muito maneiro, e é mais fiel aos quadrinhos, né? Enfim, então ele tá lá, ele tem uma rotina comum, ele tem uma rotina habitual, uma rotina qualquer. Ele não tem ideia do que vai acontecer com ele. Até que, em algum momento, a aventura chega até ele. E aí esqueci o nome da nossa colega aqui agora. Enfim, ela traz pra gente, justamente, deixa eu ver aqui o nome dela, só pra não passar em branco, não passar impune. Lully, de verdade. Isso, esse primeiro, Tobey Maguire. Que é o primeiro Homem-Aranha, né? Que é aquele antigão dos anos 2000 e tal. Ele passa justamente por todas essas etapas, se você parar pra analisar. 2002? Então, é uma rotina comum, algo que acontece naturalmente. Há um chamado, ele recebe um chamado de alguma coisa, alguma instância. Pensa no Shazam. Gosta do Shazam? Já viu o Shazam? Nunca viu? Foi maneiro pra caraca Shazam. E aí aparece, ele num primeiro momento ele recusa
ele refuta esse poder. Você pode parar para pensar. O Homem-Aranha, no primeiro momento que ele fica assustado, ele não quer aquilo. O Shazam, no primeiro momento ele entrega. No Harry Potter, a primeira fala do Harry Potter, quando o Hagrid, cara, tem um cara de 2 metros que quebra a porta e entra. Ele tá escondido no meio do nada, tem um cara de 2 metros que entra e fala, pô, você é um bruxo, o chamado do herói. Você é um bruxo, o Harry. Aí ele fala, não, eu sou normal, eu sou só o Harry. Só Harry. Então ele recusa essa ideia. Só que ali ele já tem um encontro com o mentor. Então você tem ali a ideia do mentor, da mentoria, daquele cara que vai conduzir o herói. Que no caso do Harry Potter a gente sabe quem é, né? Sabe quem é o mentor do Harry Potter? Quem é o grande mentor, a grande cabeça pensante por trás de Harry Potter? É o Albus Dumbledore, né? Então você tem ali a ideia. Quem é o grande mentor do Homem-Aranha? O tio Ben. É o grande mentor, é aquele que orienta. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então você tem essa jornada do herói bem definida, bem estabelecida ali. Então você tem esse mentor que aparece sempre. O Shazam, você vai ter lá aquele carinha que vai ensinar e tal, enfim. Sempre tem um mentor, né? E aí ele passa pelo primeiro teste. O primeiro teste, que inicia ele na aventura, depois ele vem com provações, nessas provações ele conhece seus inimigos, seus aliados. Então aqui eu posso citar, por exemplo, Percy Jackson, que vocês gostam também. Vocês, não sei se vocês já viu Percy Jackson, Ladrão de Raios, coisas assim. Percy Jackson, a mesma coisa. Ele começa a jornada, ele vai vendo ali quem são seus amigos, quem são seus inimigos, ele vai vendo que aquela menininha com olho azul, bem azul, esqueci o nome dela. E o cabelo preto, amigo dela, o Sátiro também é amigo dele, né? Então são esses que vão acompanhar a jornada. Se você parar para pensar ela mesma, a Lully aí, ela cita o Shrek, né? Porque o Shrek tem exatamente o mesmo processo. Há uma situação inicial, ele tem um clímax, aí a aproximação que ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai desenvolvendo seus poderes, ele vai desenvolvendo suas habilidades. Aí há um clímax que parece que tudo vai dar errado, mas no final dá certo, o clímax. Depois desse clímax, ele tem a solução para o problema, a recompensa do herói. E aí depois que ele é recompensado, que ele aprende alguma coisa, e ele volta para sua rotina, para um caminho normal. Mas ele sabe que aquela rotina, e a gente vai para a ressurreição, ele sabe que aquela rotina não é a mesma coisa, que ele não é a mesma pessoa depois de tudo aquilo que ele passou. Tanto é que em Shazam, uma coisa que é muito interessante, que eu acho que marca essa volta à rotina fora daquilo que se passa, é que, acho que não me engano, na cena pós-créditos, o Shazam vai tomar café no refeitório com que é o Shazam, o menino, com o Super-Homem. Aí todo mundo olha e fala, caraca, é o Super-Homem. Aí ele toma café, toma um lanche lá com o Super-Homem. Justamente esse retorno que não é um retorno tão tradicional, tão comum assim. E aí, por fim, você tem lá, ainda na saga do herói, um aprendizado que ele vai usar para solucionar todos os problemas. Então ele soluciona os problemas, ele tem ali essa visão, essa ideia de que os problemas dele serão solucionados a partir daquele momento, né? Então, a saga do herói, ela é basicamente a mesma, cara. Ela é basicamente a mesma. E se você olhar, infelizmente, essa saga do herói, ela está sendo utilizada em alguns discursos bem absurdos. Já ouviu falar da Terra plana, Isadora? Tá terraplanista, Isadora? Já ouviu da Terra plana? É exatamente a mesma coisa. O cara tem uma rotina comum em que ele acredita que a Terra é esférica. Há um chamado de um ídolo que ele fala o seguinte, a Terra não é esférica, a Terra é plana, chamado. Aí ele no início recusa, aí depois ele começa e vai, ele encontra o mentor, aquele cara que vai passar para ele a informação real daquilo que vai desconstruir, ele passa a ser detentor da verdade, ele tem que ter aprovação, ele tem que enfrentar todas as pessoas que são defensores da Terra esférica, há um clímax em que tudo será desenvolvido e ele volta à rotina normal. Enfim, o mistério do herói, a rotina do herói, a jornada do herói, ela está sempre presente em todas as tramas, em tudo que a gente pensar. E aí, a gente vai citar aí exemplos de livros ou séries em que a história se desenvolve de acordo com o mito do herói. Eu posso citar O Hobbit, em que o Bilbo Bolseiro, ele acaba sendo levado àquela jornada do Anel, né? Ou então eu posso citar o próprio Senhor dos Anéis, em que um filho, né, digamos assim, do Bilbo Bolseiro, o Frodo Bolseiro,
também é levado a essa aventura, né? Até em função do seu tio, na verdade, do Bilbo, né? Então, ali você tem uma ideia da jornada. Eu citei Harry Potter, citei Percy Jackson, posso citar Homem-Aranha, pode citar até o Homem de Ferro, Hulk, né? Pode citar qualquer um desses grandes heróis ou dessas narrativas que trazem os heróis, que trazem essas inovações heróicas, né? De que maneira o mito do herói se relaciona à trajetória dos atletas? E aí? Rotina comum de treino, chamado à competição, recusa, medo, encontra um mentor, alguém que vai orientar, e aí ele tem exatamente a primeira prova, a segunda, aprovação, até que ele tem um ápice, o campeonato mundial ou o campeonato do que quer que seja, em que você vai ter justamente essa história. Então a jornada do herói, ela é muito associada ao esporte. Então o esporte, ele é de fato esse construtor de heróis. O esporte, a metodologia do esporte ou a dinâmica esportiva, ela cria um herói. Ela cria pessoas que serão muito valorizadas. Ela cria pessoas que vão ali se alimentar disso que a gente vai entender como um grande preciosismo social, né? Então, a gente vai entender que o herói é aquele responsável por libertar determinada questão. A gente fala até hoje, por exemplo, do Pelé, que é o Pelé. Na verdade, aí a gente vai falar de outros ídolos também, né, lá do passado, né? Falo até do próprio Garrincha, que é do meu time de coração, do Botafogo, em que ele vai inventar um futebol arte, né? Mais o Garrincha do que o Pelé até, essa questão da brincadeira com a bola, da alegria do povo, né? E aí tinha um ditado antigo dizer o Botafogo, se o Garrincha driblar, o Botafogo ganhou, porque o Garrincha driblou demais. O Botafogo perdeu, porque o Garrincha driblou demais. Então assim, o que não mudava era o Garrincha driblou demais. Então assim, essa ideia tá vendo? Do herói que foge à normalidade, que foge à curva, é o que a gente vai entender. Então o mito do herói é uma construção de estrutura narrativa composta por Joseph Campbell, a vida dele, né? Ele nasceu em 1904, morreu em 87. Na obra O Herói de Mil Faces, responsável por popularizar a compreensão de um sistema para a cultura ocidental, de modo, apesar de não ter sido o primeiro ou único estudioso na área. O mito ou jornada do herói está presente em diversas histórias, desde os mitos gregos, como as histórias de Hércules, aí você tem os 12 trabalhos de Hércules, Aquiles, né, o homem dos pés ligeiros, até histórias consagradas para a literatura, como Ulisses, de James Joyce, e animações cinematográficas como A Pequena Sereia. Então todas essas tramas você tem muito herói. E a gente não entende herói só como aquele super-herói dos quadrinhos, mas a gente entende herói como alguém que passa por uma jornada de fato épica. E aí eu posso citar até o Vasco da Gama. Não esse Isadora, não o seu time, mas o navegador que deu nome a esse time de futebol. Tanto é que no hino vocês dizem, tens o nome do heróico português, o que é um erro, porque o Vasco da Gama não era português, mas tudo bem. Olha só. Viu, Isadora? Hã? Escutou? Tô brincando, não sei se ele era português não, falei zoando. Falei só pra ver tua reação. Olha só. Qual é a ideia do Vasco da Gama nos Lusíadas, na verdade, de Luís Vaz de Camões? É a mesma ideia do herói. O Vasco da Gama, ele recebe um chamado a descobrir o caminho para as Índias. Ele tem feitos, atos heróicos. Se você ler os Lusíadas, você vai ver que os deuses o ajudam para que ele consiga aquele grande feito que é a ida e a volta ali, contornando o Cabo das Tormentas, que deixa de ser Cabo das Tormentas e passa a ser o Cabo do Fim do Mundo. Cara, tem um poema do Fernando Pessoa que é sensacional, que ele fala assim, Diogo Cão Navegador, o capitão do fim do mundo. Olha só que coisa linda, o capitão do fim do mundo. Então isso é sensacional. Aí ele vai e contorna o Cabo das Tormentas, e a partir do momento que ele contorna, não é mais o Cabo das Tormentas, é o Cabo da Boa Esperança, como é o nome até hoje. Então essa é a ideia da jornada, né? Então, em A Jornada do Escritor, o roteirista ali, Christopher Vogler, baseia-se na obra de Campbell para explorar a construção da jornada do herói com foco nos roteiros da Disney. Então ele vai explicando ali nos roteiros da Disney como os heróis são construídos, né? Você pode pensar até em Frozen, né? Vocês já viram Frozen? A Elsa, ela segue justamente a trajetória do herói, tá? Ela tem ali, ó, se você parar para pensar, ela tem uma rotina comum, uma criança brincando, até que em determinado momento ela solta um gelo. Ela brinca muito com gelo,
Aí ela solta um gelo ali na Ana, e quando ela solta o gelo na Ana, aquilo modifica completamente a ideia dela. Ela passa muito tempo em resistência ou recusa do seu poder, até que ela vai trabalhar ali com a questão da mentoria, né? O mentor que vai ensinar ela a lidar com as suas sensações, lidar com as suas emoções, né? Principalmente ali a Ana, né? Que é a Ana que depois vai lá, que são os Trolls, né? O papai Troll, que é o Troll mais velho. Aliás, os Trolls não são assim, né? Na ideia original, os Trolls, eles não são aqueles bichinhos fofinhos ou os Trolls do filmezinho da Disney depois. Então vamos lá, olha aí a imagem. Olha como você tem a construção também da figura do herói. Esse aí é a imagem do Tour da França de 1948. Eu não sei se vocês conhecem. Sabe o que é o Tour da França? Já ouviu falar, Isadora? O Tour da França é uma competição de ciclismo em que eles vão contornando de fato o território francês. E é uma competição muito... Cara, vocês não têm ideia de como isso é muito valorizado na Europa. Assim, as pessoas têm transmissão televisiva, as pessoas param, vão à rua. É muito engraçado. Assim, pra gente, pro brasileiro, a gente que não entende, o cara vai ficar acompanhando, entendeu? O trajeto dos ciclistas, vibrando lá, vai, ciclista! É muito engraçado pra gente, mas eles são de fato heróis, né? São vistos como heróis. Então aí se você olhar, ó, a imagem do ciclista em destaque reforça as ideias de grande empenho. Olha só a cara, a expressão dele de força. Olha aqui, ó, se você olhar, deixa eu pegar aqui é porque eu tô circulando, mas não tô com um apontador. Olha a cara de força, a expressão dele. Deixa eu botar apontador, vou botar caneta. A expressão facial do cidadão aqui falando, caraca, olha só que força, 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 vamos. Então lá, ele tem os músculos tensionados enquanto pedala na subida, né? Sua pele brilha de suor sob o sol, ele tem curativos nos braços e nas pernas, apresenta uma intensa expressão facial. Então ali, ó, o 2, há um carro de imprensa fazendo a cobertura, ressaltando a importância atribuída ao vento. Se você olhar aqui embaixo, ó, tá vendo? O carro ali de passeio, o carro manifestando a importância do evento dele. Quer dizer, é um evento importante por quê? Porque esse carro aqui está mostrando ali que ele merece ser coberto, né? O cenário vai reforçar a dificuldade das provas. Se você olhar, ó, são rochas, é uma montanha, uma pista íngreme, e aqui, com exceção dos repórteres, todos os outros eles estão enfrentando essa dificuldade. Então olha como na imagem você tem a construção de alguém herói, a imagem de um herói que vai lutar. É muito interessante também, quem assiste, quem tiver a oportunidade de assistir NFL é a Liga de Futebol Americano, né? A National Football League, né? Que é a Liga de Futebol Americano nos Estados Unidos, né? Aquele cara que lança a bola, já viu isso? Eles saem correndo, segurando a bola, bate e tal. E é engraçado que sempre nos intervalos eles vão colocando aquelas proteções, aqueles uniformes, como se fossem saindo de fato de armaduras, sabe? Como se aqueles caras fossem de fato super-heróis e tal. Então é essa a construção do esporte, essa é a construção que a gente mais representa, né? Então vamos lá, ao pensarmos na construção de uma narrativa ao pensarmos em uma construção de narrativa do atleta como alguém capaz de ir além dos limites, do cansaço e da dor para alcançar o objetivo, começamos a perceber semelhanças entre ela e o mito do herói. Esses reforços são feitos muitas vezes narrados como estando além dos limites do que é humano. Na cultura clássica, o herói é aquele que encara os dilemas que o destino lhe impõe. Ele sofre, se fere, pode até cair, mas sempre resiste, se levanta e completa o seu caminho. Essa trajetória modelar que se adapta aos esportes, nesse sentido, uma derrota ou empate honrosos, quando os participantes saem da disputa com cabeça erguida, podem ser heróicos. Todas as situações destacam o dramatismo presente no esporte, resultando o heroísmo na habilidade em enfrentar as dificuldades. O atleta herói recebe homenagem em todos os lugares, sendo convidado a representar seu país em várias ocasiões, e pode se tornar referência não apenas para o esporte, mas também em outras áreas. Então, assim, esse fim de semana, eu não sei quando vocês vão assistir, mas esse fim de semana foi o final de semana da final do US Open, né? O US Open é um dos grandes slams de tênis, né? O Grand Slam é o grande torneio, a grande competição de tênis. São 4, né? O US Open, o Australia Open, Roland Garros e o Wimbledon.
São os 4 grandes torneios de tênis. E esse fim de semana agora foi o US Open. E é justamente isso, essa homenagem do atleta herói. Eles chamaram um ex-tenista norte-americano, o US nos Estados Unidos, né, ocorre na cidade de Nova York. Eles chamaram um ex-tenista norte-americano chamado Andy Roddick para poder entregar o prêmio para o atual campeão, que é o Novak Djokovic. Ele ganhou a final agora. Então aí percebe como mesmo ele, depois da aposentadoria, o Roddick já está aposentado há um tempo, mesmo depois de ter largado a carreira, ele ainda é visto como um grande herói. Alguém a ser respeitado, valorizado, tá? Então aí, ó, estátua em homenagem ao jamaicano Usain Bolt no Museu de Cera da Madame Tussauds, na Inglaterra. E aí, a pergunta que fica, né? Na sua opinião, quais são os desafios de ser um herói? Então, o que o herói, como que esse heroísmo ele pode ser representado? O que significa isso, beleza? Aí. A questão que a gente vai ver é que uma outra questão que o nosso livro levanta, e eu acho importante a gente levantar aqui também, é que essa profissionalização do esporte, ela levou também a o esporte ele começa de uma forma muito banal. O livro nosso mostra conta uma história que eu achei interessantíssima, que é uma história do rapaz que... Ai, Jesus, esqueci agora. Deixa eu lembrar. Ah, sim. Que o primeiro campeão olímpico de maratona era um cara grego que se vestia com as roupas da Grécia, representando de fato o país. Ele não tinha uma roupa adequada, ele tinha uma roupa normal, uma roupa de alguém que pegava uma roupa típica do seu país para correr. E aí ele vai chamando atenção para a profissionalização do esporte nessas páginas. E aí ele chama atenção para um perigo, né, que a profissionalização do esporte gera, que é justamente o surgimento de trapaças, né? A ideia é essa, né? Então você tem esquemas de aposta. A gente viu agora, recentemente, no Campeonato Brasileiro, alguns jogadores envolvidos, né? Inclusive jogadores de times de primeira linha, como por exemplo o Santos Futebol Clube. Acho que foi o Eduardo Bauerman, não foi isso? Me fugiu o nome do rapaz. O zagueiro, acho que é Bauerman. Ah, do Santos? Do Santos, isso. Hã? É Bauerman. Por aí, né? O zagueiro aí do Santos que acabou envolvido nesse esquema de apostas. Houve outros jogadores, Aleph Manga, que era um grande nome. Ele foi jogar em outro lugar. O grande nome do Curitiba envolvido justamente nesses esquemas de aposta, mas isso não é novidade. Ali, se você olhar, ó, em 1904, houve relatos de ameaças com atletas feitas por apostadores e fabricantes de bicicletas no Tour de France. Então, em 1904, no Tour de France, você teve justamente ameaças, ou coisas que a gente vê agora em 2023. Percebeu? Então, olha como a gente tem as mesmas ideias. Então, os altos níveis de competitividade e os casos de fraude marcam até as edições mais recentes. Em 1912, o ciclista estadunidense Lance Armstrong, que foi 7 vezes campeão do Tour de France, foi pego no antidoping, banido do esporte e obrigado a desenvolver todas as suas medalhas. Então, o Lance Armstrong foi banido. Não sei se a ideia do Lance foi tão... Enfim, é um caso polêmico, um caso que você vai ver que há uma ideia aí a ser valorizada, a ser pensada. Não sei se ele precisaria disso para ser campeão de tudo que ele foi. Ele era de fato acima da média. Mas enfim. Portanto, essa profissionalização, e essa questão que eu vou levantar aqui com vocês, ela levanta questões sobre valores e interesses envolvidos no mundo dos esportes. E como eles podem afetar a essência da competição. Os altos níveis de competitividade também podem suscitar debates sobre os limites físicos dos atletas. Ser o mais rápido, o mais forte pode ser um ideal, mas até que ponto significa perfeição? E afinal, é possível praticar esportes apenas por diversão? Esses questionamentos e reflexões lembram que, embora os atletas sejam admirados como heróis, eles são seres humanos, sujeitos a desafios e reflexões como nós. Então a gente às vezes coloca o atleta num ponto de idolatria muito acima do que de fato a gente imagina que ele seja. Então há erros, há equívocos, há pontos que devem ser ali analisados. O atleta ele erra, a gente até fica um pouco decepcionado quando o atleta não é tudo aquilo que a gente esperava que ele fosse fora fora ali da arena, fora do local em que ele disputa aquela competição, né? Quantos de nós já não ficamos decepcionados com as atitudes de alguns atletas fora do campo? Já ficou, Isadora? Com algum atleta que você considerava ídolo, né?
ali dentro da sua modalidade esportiva, e fora do campo, fora da quadra, fora da arena de esporte, ele não era exatamente aquilo que se mostrava ser. Então, assim, isso é muito, muito complicado da gente colocar, porque são seres humanos, por mais que pareçam heróis, por mais que sejam construída uma narrativa do herói sobre eles ainda são seres humanos, tá? Então aí vem aí, ó. Tem uma crônica do Lima Barreto que eu acho interessantíssima. Cara, vocês têm que ver isso, O tempo foi cruel com o Lima Barreto, tá? O tempo foi cruel. Porque o Lima Barreto é um grande escritor, tá? Ninguém discute. Mas ele era muito contrário ao futebol. Ele era muito contrário ao desporto. Não vou dizer ao desporto, mas ao futebol especificamente ele era muito contrário. Ele dizia que o futebol era elitista, que o futebol não tinha nada, que não era para as pessoas comuns não iam gostar do futebol, e ele era muito contrário ao futebol. A gente tem outros nomes, por exemplo, Olavo Bilac era fã de regata. E adivinha para quem o Olavo Bilac torcia? Chute, Isadora. Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, sabe para quem ele torcia nas regatas, acompanhava? Óbvio, ele era inteligente, não era? Ele torcia para quem? Botafogo. Olavo Bilac é um dos mais ilustres botafoguenses, é um dos primeiros e mais ilustres botafoguenses, desculpa, tá, Isadora? Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, acompanhava, não o futebol, se não me engano, na época o futebol ainda não era tudo isso, mas as regatas do Botafogo, o Olavo Bilac acompanhava, porque ele tinha grandes amigos nas regatas do Botafogo. Então vamos lá. E aí é uma brincadeira, porque são dois filósofos e nenhum dos dois acha que o filho vai dar pra nada. Um forma em direito, o outro só quer saber de futebol. E é engraçado que o que forma em direito vai trabalhar como guarda no porto, uma coisa assim, guarda no porto. E o outro que, na verdade, vai ser visto assim como herói, ele não dava pra nada, só queria futebol. Só que depois ele ganha um campeonato sul-americano com o time nacional. E ali é engraçada a escrita do time, né? Que virou time, que a gente conhece hoje como time. E aí ele vira o grande herói. Essa é uma grande brincadeira que ele faz aqui. Então, com base nessas imagens, que você analisou nesse tema, crie um pôster ressaltando as habilidades de um atleta que você considera muito competente. Você pode usar o lema ou outro que ajude a enaltecer o ídolo. Então você vai pensar um esporte, um ídolo seu do esporte, pode ser de qualquer esporte. Oscar Schmidt, que é o meu grande ídolo no basquete, né? É um cara que eu via, o Pan-Americano que ele ganhou em cima dos Estados Unidos, aquela sexta. Então assim, o Oscar, que ele dizia, e o que é engraçado é que ele não dizia que ele é chamado de mão santa, né? Vocês são muito jovens. Tu saca isso não, Isadora? Oscar Mão Santa? Vocês são muito jovens. Oscar Mão Santa foi um dos maiores jogadores de basquete do Brasil. Do basquete, isso. A gente chamava ele de Mão Santa, era chamado como se Mão Santa. Ele dizia sempre que a mão não era santa não, a mão era treinada mesmo. Mão santa nada, mão treinada. Reiterando a questão do esporte. Não só no basquete masculino, né? Mas no basquete feminino. Você teve Marta, Hortência, cara. Era uma geração muito... enfim, de outro nível em termos de basquete. Então você vai elaborar aí o tamanho do seu ídolo, né? O tamanho de, no mínimo, uma folha de A4, pôsteres que poderão ser feitos com desenhos à mão, imagens, pesquisas de internet, citação. Então você vai confeccionar aí a ideia que você faça um pôster para o nosso trabalho, que você mantenha justamente aí a ideia, essa valorização do ídolo. E o nosso livro o nosso material termina com alguns títulos. Eu separei o Eutônia, porque ele cita ali o Rock Balboa. Conhece o Rock Balboa, Isadora? Rock conhece, né? Tan, 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 tan. Olho de tigre, o nome da música. Muito maneiro. E aí o Rock Balboa e o Creed, né? Que são dois grandes rivais, e eles utilizam o boxe justamente como uma construção de vida, né? E aí ele é exaltado como um grande herói, e até tem um momento do treino, o Rock, ele tá ali como... E aí, de novo, o mito do herói, né? O Rock tá ali como um cara que ele era... como é que eu posso dizer? Ele era capanga de um mafioso. E aí, quando o cara não queria pagar, ele ia lá e batia no cara, né? A ideia do Rock era essa. Só que ele sempre foi bom. Incrível que pareça. O cinema hollywoodiano consegue fazer essas atrocidades, né? Ele coloca um capanga de um agiota como alguém bom. Enfim, nada contra, pelo amor de Deus.
Só tô comentando o contrassenso que é o cara que ia lá, quebrava o braço ou quebrava a perna, ele depois ser colocado como alguém bom. É um contrassenso só. Não criticando. Um contrassenso. E aí, ele vai mostrando a partir do momento que ele é desafiado, desafia um cara lá de Filadélfia e tal, que era uma outra ideia norte-americana. Então aí desafiou, aí vai o Rock e tal, consegue, vamos lá, Filadélfia, não sei o que, luta e consegue. Ele perde a primeira luta, né? Tanto é que no Rock 2 é que ele ganha, no Rock 1 ele perde a luta. No Rock 1 ele perde, mas muita gente fala que ele foi um empate técnico, que ele ganhou e tal. Mas no Rock 2, que é a revanche, o Rock vence a luta, tá? É só no Rock 2 que ele vence. No Rock 3 ele perde a luta por Clubber Lang, eu vi Rock todo. E aí depois ele ganha. No Rock 4 é ele contra aí a União Soviética e Estados Unidos puro, que é ele contra o Dolph Lundgren, né, que faz lá o papel do Draco. E no Rock 5 é o... Eita, Rock 5 é ele treinando um outro cara. Aí é uma luta de rua e tal, é engraçado também. E tem o Rock Balboa que conta a história final, né? Então assim, você tem a ideia do herói mesmo. Tem o Creed, que na verdade o Creed, se não me engano, é filho ou é neto do Apollo Creed. Agora eu não me recordo bem. Então você tem justamente essa reconstrução do herói, essa ideia do herói. E aí eu coloquei selecionado, separado, um filme chamado Eutônia, que na verdade é o oposto dessa ideia do herói. Porque Tônia, era Tonya Harding, né? Ela era muito, muito explosiva. E ela era uma patinadora brilhante, só que ela tinha problemas muito sérios em relação ao seu temperamento. E isso a atrapalha. Ela inclusive chega a quebrar a perna de uma outra competidora, e isso faz com que ela seja banida. Ela, se não me engano, o melhor resultado dela é um 5º lugar numa Olimpíada e tal, e ela fica possessa com o 5º lugar. Então assim, ela sempre foi colocada no limite de perfeição. Ela tem uma vida muito complexa fora, com bebida, a mãe bebia, e assim, é uma história bem complexa. É uma história que de fato desconstrói essa realidade, esse mito do herói. Beleza? Então, eu coloquei aí os 2 pontos, né? O herói exaltado como Rock, Creed, e a heroína, a Tônia, esse herói em construção, esse herói que não vai ser tão bem visto assim. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. A unidade 3, a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.